Olá, meu nome é Ronaldo, eu sou membro da Igreja Formosa de Cristo, Jardim das Maravilhas, e gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu sou casado com a Vanessa há 3 anos e um pouco antes da gente se casar, a gente comprou a nossa casa. Demos uma entrada e financiamos o restante em 35 anos. Quando nós nos mudamos, nós começamos um negócio online de vendas pela internet, que a princípio não dava lucro nenhum. A gente chegava a vender um produto por mês e olhe lá. E nós fomos pagando mês a mês a mensalidade do nosso financiamento. Só que conforme nós íamos pagando, nós começamos a observar que havia algumas divergências entre o valor que era para ser pago e o valor do boleto que chegava para a gente. Nós conversamos com um advogado, um amigo nosso, e ele falou que tinha vários juros abusivos ali naquele contrato e que cabia a gente entrar com uma ação revisional para poder rever o nosso financiamento. Nós entramos com um processo contra o banco e automaticamente quando a gente entra com um processo desse, a gente para de pagar o banco e começa a depositar em juízo o valor da mensalidade, que é uma conta atrelada ao processo. Com isso, a gente está alegando para a justiça que nós não estamos agindo de má fé. E automaticamente, depois que nós demos entrada nesse processo, o banco começou a pressionar a gente de tal forma, por mensagem, ligação, todo dia eles cobravam a gente, pressionando para poder encerrar o processo, né? Passaram 3 meses, nós fizemos uma audiência de conciliação para tentar resolver o caso, onde não teve acordo nenhum da parte do banco. E depois disso, eles pararam de pressionar a gente, pararam de cobrar. Achamos estranho, mas enfim. Passado algum tempo, chegou uma carta na nossa casa, onde nessa carta estava dizendo que a nossa casa estava indo a leilão. A princípio pensávamos que era mais uma cobrança do banco, uma pressão para poder resolver a situação, mas nessa carta tinha o dia, horário e o site onde iria acontecer esse leilão. Por curiosidade, eu entrei e realmente a nossa casa estava em leilão naquele site, por um valor abaixo do que ela valia e tinha várias visualizações de pessoas. O que eu pensei? Se uma pessoa der qualquer lance que seja qualquer o valor, ela ia levar a nossa casa. Até provar que não tinha, que tem um processo atrelado a essa casa, já tinha batido um oficial de justiça na nossa casa e levado ela. Enfim, acabou o leilão e ninguém deu nenhum lance. Só que isso me deixou muito mal, porque passou 1000 coisas na minha cabeça. A gente tinha acabado de casar. Já pensou a gente voltando para a casa dos nossos pais, porque a gente perdeu a nossa casa? Um sentimento de humilhação, de frustração, de perda. E isso me deixou muito mal, eu não dormia direito. Só que mal eu sabia que depois do primeiro leilão, quando não vende a casa, tem um segundo leilão, onde a nossa casa estava no valor mais baixo ainda e teve o dobro de visualizações de pessoas ali interessadas. Mas, para a honra e glória do Senhor, não teve nenhuma oferta de compra na nossa casa naquele dia também. E aquilo me deixou muito angustiado. Nesse processo, a gente veio congregar na Igreja Formosa de Cristo, compartilhamos com os pastores essa situação, eles oraram por a gente, e culto após culto nós víamos, fortificávamos a nossa fé, semana profética, enfim, Deus foi dando uma fé e uma confiança para nós. E eu comecei a profetizar que aquela casa ia ser nossa. Deus tinha dado para a gente e a gente não aceitava perder ela por nada. E eu fiz um ato profético naquele momento, que foi de levantar as minhas mãos para o céu e visualizar a escritura da minha casa na minha mão e a gente dando glória a Deus, crendo que Deus tinha feito um milagre e aquela casa ia ser nossa. Passado um bom tempo, teve um terceiro leilão, onde a nossa casa estava num preço muito mais abaixo do que os outros leilões e tinha quase 1000 visualizações na nossa casa. Era uma oferta irrecusável, né? Imperdível para quem queria comprar uma casa. Mas nós estávamos com fé que nada ia acontecer e realmente Deus nos guardou e não teve nenhum lance. Passado algum tempo, nós entramos em contato com o banco, tentamos chegar num acordo onde eles disseram que não tinha acordo nenhum. Eles disseram ainda que nós não tínhamos mais nada com a casa, nós éramos apenas ocupantes daquela casa. Aquela casa não era mais nossa, já era do banco, eles já tinham tomado da gente. E aquela situação me deixou muito angustiado. Até que chegou um dia que eu decidi tomar uma atitude. Eu cria que Deus ia fazer um milagre, mas eu parecia que estava esperando cair do céu a bênção. Eu tomei uma atitude, eu falei com o meu advogado, nós fomos lá no setor responsável desse banco, onde cuida desses processos. O rapaz já conhecia a gente e eu falei para ele que eu queria arcar
com tudo que eu devia. Eu queria pagar a minha casa. Ele foi lá, fez as contas, chegou com um valor determinado para eu pagar. Eu não tinha aquele valor. Na verdade, aquele valor que ele falou para mim era um valor que eu nunca tinha tido na vida. E ele perguntou, como você quer pagar? E eu fui ousado, eu falei, eu quero parcelar em 3 vezes esse valor. O advogado olhou para minha cara espantado, mas eu com ousadia eu falei, eu quero pagar em 3 meses. E o rapaz foi lá na sala, fez 3 boletos para mim e me entregou. Eu cheguei em casa com esses 3 boletos, a minha esposa me chamou de louco a princípio, mas ela creu comigo que Deus ia fazer um milagre. Enfim, aquele negócio que nós começamos na nossa casa de vendas online, Deus começou a prosperar ele de uma forma que a gente conseguiu pagar esses 3 boletos em 3 meses. Na verdade, nós pensávamos que Deus ia fazer de uma forma que nós iríamos vencer o processo ou que nós iríamos chegar num acordo com o banco, mas Deus faz do jeito dele. Deus fez a gente prosperar e conseguir arcar com as nossas dívidas. Exatamente o valor que nós pegamos financiado foi o valor que nós conseguimos pagar, ou seja, sem juros nenhum. E aquele ato profético que eu visualizei há muito tempo atrás, de levantar a minha escritura e dar glórias a Deus, eu consegui fazer isso na prática e sou muito grato a Deus em primeiro lugar e também à Igreja Formosa de Cristo.